Vamos falar agora de área de figuras planas. Vamos falar exatamente sobre três áreas. Três áreas de figuras. A primeira delas vai ser o paralelogramo. A segunda figura vai ser o retângulo. E a terceira figura vai ser o triângulo. Então veja bem, o paralelogramo ele é uma figura bem interessante que fala que os lados opostos eles são paralelos. Ou ainda podemos dizer que os lados opostos têm a mesma medida. E um negócio interessante é o seguinte, é que no paralelogramo os ângulos opostos eles têm a mesma medida, ou seja, esse ângulo tem a mesma medida desse e esse ângulo aqui também tem a mesma medida desse. Esse lado é oposto a esse e tem a mesma medida. Esse outro lado é oposto a esse e tem a mesma medida. O que a gente agora vai ver é como calcular a área do paralelogramo. Se eu chamar essa base aqui, chamar aqui de base B, e essa altura aqui de uma altura A, basta a gente multiplicar a medida dessa base pela medida dessa altura. Então, a área do paralelogramo nada mais é do que a base multiplicado pela altura. Do retângulo. O retângulo, eu posso falar que ele é um caso particular do paralelogramo. E se ele é um caso particular do paralelogramo, ele vai ter que ter a mesma área do paralelogramo, a mesma forma de se calcular. Observe bem, esse lado aqui tem a mesma medida desse e é paralelo. Esse outro lado aqui tem a mesma medida desse e também é paralelo. Observe que no retângulo, é um caso em particular, pela definição dele, ele tem os quatro ângulos de mesma medida. E por ter mesma medida, já que um quadrilátero tem a soma dos seus ângulos internos é 360 graus, como são quatro ângulos, 360 dividido por 4, todos os seus ângulos têm 90 graus, ou seja, esses ângulos opostos são iguais, conforme a definição que a gente falou sobre o paralelogramo, e esses outros dois ângulos aqui também têm a mesma medida, né? Em particular, os quatro ângulos com a mesma medida. E aí, se eu chamar isso aqui de base B, chamar isso aqui de altura A, então basta multiplicar base e altura, da mesma forma que fizemos com o paralelogramo. Ok? É interessante falar o seguinte, se você traçar aqui essa altura do paralelogramo e traçar essa altura aqui partindo desse outro vértice, você pode perceber que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Então eu poderia recortar aqui e puxar para cá. Tá certo? É fácil ver porque, ó, esse ângulo está aqui. Se esse lado aqui é paralelo a esse, então esse ângulo é o mesmo ângulo daqui.
Se eu tracei a altura partindo do vértice, é porque ele é 90 graus. Então eu tenho esses dois ângulos comuns. Então esse ângulo é igual a esse ângulo reto é igual a esse. Então eu posso falar que esses triângulos são congruentes. E melhor ainda, que eles são semelhantes, né? E melhor ainda que eles são congruentes, porque esse lado, ele tem um lado em comum, tá? Ok? Bom, a outra figura vai ser um triângulo. Eu poderia usar a mesma figura do paralelogramo para mostrar. Vou traçar ele bem aqui assim, esse paralelogramo assim, ó. Para mostrar só para vocês que o triângulo é a metade de qualquer paralelogramo, visto que também eu posso trabalhar com o triângulo retângulo, já que se eu pegar o retângulo aqui e fizer o procedimento que eu faço aqui, funciona do mesmo jeito. Em particular, ele teria um ângulo reto. Então, se eu traçar aqui essa diagonal, eu vou obter dois triângulos congruentes, tá? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado é comum aos dois, tá ok? Bom, então se eu tiver aqui essa base B, se eu tiver aqui essa altura A, então formando aqui dois triângulos, eu vou pegar a área do paralelogramo e vou dividir por 2. E eu tenho a área do triângulo. Tenho base vezes altura sobre 2. Eu gosto muito de chamar isso aqui de semiproduto da base pela altura, tá? Semiproduto porque é a metade da base vezes a altura. Tá joia? Então a área de 3 figuras são importantíssimas, básicas para a geometria. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever. Acesse também os meus blogs geraldonafisica.blogspot.com e gnamatemática.blogspot.com. Te vejo na próxima aula. Tchau!